Europa respondeu às ameaças de Donald Trump sobre a Groenlândia. A Comissão Europeia solicitou o cancelamento do acordo comercial com a América e o início de uma guerra comercial, se for desejo do presidente americano. Na Dinamarca e Groenlândia, manifestações em massa mostraram oposição à anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos da América, mas Trump continua. Na véspera, ele impôs tarifas adicionais contra 8 países europeus porque eles não apoiaram sua ideia de tomar a Groenlândia. E Trump acompanhou essas tarifas com uma nova declaração, na qual insinuou que a Dinamarca seria supostamente a proprietária ilegal da Groenlândia. Seria melhor para ela vender a ilha aos americanos, já que eles tentam isso há 150 anos. Na Europa, já dizem abertamente que se Trump quiser guerra, terá guerra, mas não conquistará a Groenlândia. Vamos debater juntos as últimas notícias da Groenlândia, os novos ataques de Trump à Europa e a resposta de Bruxelas. Adianto que, ao ouvirem este episódio, tenham algo em mente. Se Trump está tentando sufocar economicamente a Europa por causa da ideia de conquistar a Groenlândia, isso sem dúvida vai afetar o apoio europeu à Ucrânia. E além disso, isso simplesmente empurra o tema da guerra da Rússia contra a Ucrânia para o segundo ou até terceiro plano. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário. Além disso, siga meu canal no Telegram Petty News. O link está na descrição. Lá divulgamos notícias em tempo real. No sábado passado, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos da América aplicariam novas tarifas a produtos europeus se não houvesse acordo sobre a compra da Groenlândia. Trump também define alguns prazos. Ele afirmou que, a partir de 1º de fevereiro, aplicará a tarifa de 10% a todos os produtos da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. Se até 1º de junho não houver acordo sobre a venda da ilha, Trump aumentará a tarifa para 25% e seguirá elevando progressivamente. Trump, como de costume, afirmou que os Estados Unidos da América teriam subsidiado a Dinamarca e também dizia isso sobre o Canadá, falando besteira. No fim, o Canadá se aproximou da China, enquanto Trump segue afirmando que a América sustenta todos. E sabe, já no início do ano passado eu dizia nos meus vídeos que Trump, ou melhor, não Trump, mas seus apoiadores. É importante entender o que são subsídios, seu real significado e o que é desequilíbrio comercial, pois são conceitos distintos. Acho que Trump chama isso de subsídio intencionalmente. Agora, uma citação dele. Por muitos anos, subsidiamos a Dinamarca, todos os países da União Europeia e outros, sem cobrar tarifas ou compensações. Agora, séculos depois, é hora da Dinamarca retribuir. No geral, a política de Trump está cada vez mais parecendo uma decisão impulsiva de um adolescente. Nem na Casa Branca souberam explicar essas novas tarifas. É uma tarifa de 10% além das existentes, aplicada a produtos específicos ou algo diferente? Como devemos encarar o fato de que há um acordo comercial entre Estados Unidos da América e Europa assinado no ano passado? Na Europa, já afirmaram ser necessário sair do acordo comercial com os americanos e futuramente impor sanções punitivas por violações, como fez agora o Trump. Ou seja, foi assinado um acordo comercial onde todos os limites estavam claramente definidos, houve negociações. Depois Donald Trump acorda e diz: "Não me importo, não quero saber do acordo comercial, vou impor tarifas adicionais ou não adicionais, enfim, algumas novas tarifas de 10%. Como lidar com isso? Como é possível negociar com um presidente assim e chegar a algum acordo? Como é possível assinar acordos com um presidente assim, sendo que esses acordos têm um prazo de validade, como isso pode ser feito? Por isso, na Europa dizem, se formos assinar acordos com os americanos no futuro, vamos deixar bem claro que se os americanos violarem o acordo, por favor paguem multas, caso contrário não funciona." O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, disse que as tarifas de Trump surpreenderam após reunião construtiva com o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Jay Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, no início da semana. Enquanto isso, os deputados da União Europeia pediram a suspensão do acordo comercial firmado entre a União Europeia e os Estados Unidos no ano passado. Mas isso está longe de ser tudo. Em sua mensagem nas redes sociais, Trump também alertou que, atenção,
O envio de militares por países europeus para a Groenlândia representa, cito, uma situação muito perigosa para a segurança e sobrevivência do nosso planeta. O envio de militares da OTAN para exercícios na Groenlândia não é incomum. A escolha do momento para essa operação representa uma demonstração significativa de apoio à Dinamarca e destaca a tensão dentro da Aliança Transatlântica. A Alemanha decidiu hoje retirar seus 15 militares da Groenlândia que ficaram lá por alguns dias e agora retornam. Mas Trump não explicou como o envio da OTAN para a Groenlândia ameaça a sobrevivência do planeta. Rasmussen afirmou: "Concordamos com os Estados Unidos da América sobre a necessidade de agir, pois o Ártico deixou de ser uma área de baixa tensão. Por isso, nós e os parceiros da OTAN estamos ampliando esforços com total transparência junto aos aliados americanos." Mas essa declaração não serviu de argumento para Trump. Próximo, ele acrescentou que os Estados Unidos da América tentam adquirir a Groenlândia há mais de 150 anos, então já está na hora dos dinamarqueses finalmente cederem e entregarem esse direito. Próximo. Trump disse que sistemas modernos de armas e projetos de defesa, como a Cúpula de Ouro, tornam esse território ainda mais estratégico. Ressalto que ainda não há uma Cúpula de Ouro de fato. Paralelamente a isso, a mídia republicana começou a divulgar a ideia de que os dinamarqueses oprimiram os groenlandeses por séculos e que agora Donald Trump viria finalmente salvar o povo indígena da Groenlândia. O jornal favorito de Donald Trump, o New York Post, inesperadamente publicou um artigo que lembra muito a propaganda da Russia Today. A essência é simples. Jornalistas da Dinamarca encontraram literalmente alguns groenlandeses que estão insatisfeitos com a Dinamarca e fizeram uma matéria dizendo que, no geral, os groenlandeses preferem a América. O título é muito eloquente, uma citação. Os habitantes da Groenlândia se manifestaram contra o domínio dinamarquês após décadas de esterilização forçada e condições terríveis. Aqui vou apresentar 3 citações-chave deste material. Citação. A nativa da Groenlândia, Amarok Petersen, descobriu a devastadora verdade de que não pode ter filhos por culpa da Dinamarca. Com graves problemas no útero, a mulher encontrou em seu corpo um dispositivo intrauterino desconhecido. Citação 2. O desequilíbrio é especialmente evidente na pesca, o setor mais importante da economia da Groenlândia. Elias Lunge, pescador com 40 anos nessas águas, afirmou que o trabalho é dos groenlandeses, mas Dinamarca e grandes corporações lucram. Em algumas comunidades, os pescadores recebem apenas $1 e 86 centavos por quilo de bacalhau, enquanto na Dinamarca o mesmo peixe pode custar até $2 e 95 centavos. Após processamento, reprocessamento e exportação, o preço sobe muito. E a terceira citação. Para muitos na Groenlândia, o interesse dos Estados Unidos da América causou desconforto, mas também trouxe clareza. Não porque eles queiram anexação, mas porque isso mostra o quão pouca autonomia a Groenlândia realmente tem. Se a Dinamarca realmente achasse que a Groenlândia pertence aos groenlandeses, disse Peterson, eles nos deixariam decidir por nós mesmos. Você pode tirar suas próprias conclusões desse material, mas na minha opinião ele é manipulativo, e a lógica é que os groenlandeses estão muito insatisfeitos com a Dinamarca. Hoje, 18 de janeiro, houve protestos na Groenlândia e Dinamarca contra as ameaças de Trump de tomar a ilha do Ártico, e com a exigência de garantir aos cidadãos o direito de decidir seu destino. Na Dinamarca, milhares de pessoas foram às ruas de Copenhague, Aarhus, Aalborg e Odense para expressar solidariedade com a população da Groenlândia. Mais tarde, na capital da Groenlândia, Nuuk, começou um protesto. E aqui há um momento interessante. Antes das 14 horas no horário local, cerca de 5.000 pessoas participaram do protesto. 5.000 pessoas é uma parte significativa da população da ilha, que oficialmente conta com 56.000 habitantes, ou seja, basicamente isso é quase 10% da população, isso é muito. E então as pessoas agitavam faixas com frases como Yankees vão para casa e a Groenlândia já é grandiosa. Ou seja, não precisamos de Make Greenland Great Again. Aqui, a propaganda do New York Post se desfaz com uma declaração de uma manifestante. Camilla Zizin, que é presidente da Associação Unida dos Inuites, ou seja, o povo indígena da ilha, declara, cito, "Protestamos contra as intenções dos Estados Unidos de anexar a Groenlândia e exigimos respeito ao reino da Dinamarca e à autodeterminação da Groenlândia."
Espero que possamos mostrar que somos muitos os que apoiam a Groenlândia. Mais uma vez, ela é inuit e representante do povo indígena. E então, os líderes europeus também rapidamente criticaram as ameaças de Trump. O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou essas ameaças de inaceitáveis e afirmou que a Europa responderá de forma coordenada caso elas se confirmem. Hoje, aliás, está acontecendo uma reunião de emergência em Bruxelas e Macron já declarou que estará em contato com todos os líderes europeus para decidir como responder de forma coordenada às ameaças de Trump. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, apoiou essa opinião ao afirmar: impor tarifas sobre bens e serviços de aliados para garantir a segurança coletiva da OTAN está absolutamente errado. O premier da Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmou: não há espaço para ameaças entre aliados. O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, afirmou que parceiros devem resolver problemas pelo diálogo, não por pressão. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que coordena as ações conjuntas dos Estados-membros da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também se manifestou contra a ameaça de imposição de tarifas, afirmando que elas minam as relações transatlânticas e correm o risco de levar a uma perigosa espiral descendente. O Parlamento Europeu afirmou que Trump passou do limite. Portanto, o acordo comercial entre a União Europeia e Estados Unidos da América deve ser suspenso até que os Estados Unidos da América cessem suas ameaças. Isso já soma centenas de bilhões de dólares. Resumindo, a Europa resolveu responder a Trump na mesma moeda. Mas não é só por causa da Groenlândia. Trump inventou sua própria Organização das Nações Unidas. Trump propõe criar o Conselho da Paz, nova estrutura internacional, com participação permanente a partir de $1 bilhão. Segundo o estatuto, Trump terá controle total da organização, decidirá quem convidar, aprovará decisões e controlará as finanças. Formalmente, as decisões serão tomadas pela maioria dos votos, mas todas só entrarão em vigor após a aprovação pessoal de Donald Trump. E é interessante que os países que pagarem $1 bilhão cada serão membros vitalícios dessa organização, enquanto os demais só terão afiliação por 3 anos. E, na verdade, os críticos já dizem que isso é uma tentativa de criar uma nova organização das Nações Unidas, mas sob a presidência pessoal de Donald Trump. Vou contar mais detalhes sobre essa ideia no próximo episódio. Por isso, amigos, escrevam suas opiniões e pensamentos nos comentários abaixo deste episódio, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou assinatura pelos links e informações na descrição deste vídeo. Cuidem-se. Até mais a todos.